Amém. Nós precisamos do Senhor, o Filho de Jesus Cristo, está aqui presente para toda a honra da glória. Vamos orar? Em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai Jesus. Abençoe, meu Pai, teu servo, teu filho, Senhor, está aqui, meu Pai, para dar a palavra, Senhor. Abra as portas do céu, Senhor. Ouve o clamor do teu filho, meu Pai, que está clamando a ti, Senhor, nessa terra, Pai. Usa teu filho, usa ele bastante. Livre dos inimigos que estão lá fora, querendo destruir família. Protege teu filho, protege a tua família, Pai. Porque eu creio, Jesus. Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus está presente em todo lugar. Abençoe cada família que vier adorar o Filho do Senhor Jesus Cristo. Toda a honra da glória, protege teu filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo diz: Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. 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 Seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Deus falou no nosso meio de muitas e muitas maneiras. Eu quero até dizer isso como um preâmbulo, uma introdução antes de começar a pregar, porque tem pessoas que às vezes, quando ouvem um testemunho como esse, de um benefício que foi concedido, de uma casa que foi quitada, de uma outra casa que está sendo finalizada, está sendo construída com portas abertas, né? A porta que foi aberta para a Diaconia Georgia, a pessoa às vezes relaciona isso a uma questão financeira. Pensa que está falando de dinheiro, só que, irmãos, é muito mais do que dinheiro. É uma transformação de uma vida. Você imagina uma pessoa que está trabalhando, é chamada para uma reunião e recebe a notícia de que vai ser desligada da empresa. Pouquinho perto de passar o final de ano. Como é que essa pessoa passa o Natal? Como é que essa pessoa passa o Ano Novo? A preocupação, as contas para pagar, vai começar o ano, tem filho, tem responsabilidade. Aí de repente recebe uma mensagem e o Deus que estava operando abre uma outra porta e o nome dele é glorificado. Não é apenas sobre dinheiro, irmãos, é sobre o cuidado de Deus para as nossas vidas. E nessa noite vocês estão bem quietinhos, não estão? Aí então vocês estão talvez empolgados com a confraternização, estão vendo aí todas as... Aliás, aproveita, dá uma olhadinha para trás, para as laterais aí, dá uma olhadinha, vira a cabeça e olha. Ó, está vendo aquela estrutura lá? Queria agradecer aos irmãos, o irmão Andaí, os demais irmãos, o irmão da Diaconisa Simone, todos que trabalharam para poder construir esse painel, essa parte das fotos, toda a decoração da igreja. Dá uma salva de palmas aos irmãos que trabalharam para construir a decoração. Agora. Faz assim, ó. Tá sentindo cheirinho de comida? Tá? Se você está sentindo, é porque lá no fundo tem um monte de coisa da confraternização que todos os irmãos colaboraram para trazer, mas enquanto você está aqui cultuando, tem um monte de irmãos e irmãs que estão lá trabalhando, cortando, servindo, organizando. Que também pedir uma salva de palmas aos irmãos que estão trabalhando também, a organização, em cada detalhe, em cada situação, e que o Senhor abençoe a cada um. A irmã Marlene, Diácono João, Deus abençoe. E agora, pastor, eu tenho um tempinho para pregar, eu vou ser breve, mas eu queria que você tivesse paciência comigo, que eu preciso contar uma história para você. Tem que falar, vem o pastor com essa história dele, aí vai ter o rei, não sei o quê. Eu vou contar uma história para você de novo nessa noite. Eu tinha preparado outra palavra, mas o Senhor me trouxe aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 52, e uma palavra que falou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também, e ela está alinhada com o que Deus está ministrando ao longo desse culto, dizendo que o ano ainda não acabou. Você consegue virar para uma pessoa e dizer assim: o ano ainda não acabou, Deus ainda tem surpresa para você, Deus ainda tem bênção para a sua vida, Deus ainda tem vitória para entregar, Deus ainda tem coisas para operar, para entregar, para fazer. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 52, verso 31 em diante. Vai lá no finalzinho, são os últimos versos do derradeiro capítulo do profeta Jeremias. A partir do verso 31 até o 34 diz assim o texto. Presta atenção.
Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da prisão. Verso 32. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia, e lhe mudou as vestes da sua prisão. E Joaquim comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, e a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. E você diz amém. Amém. Sabe o que vocês entenderam disso? Nada. Mas eu vou explicar para vocês. Presta atenção. Vamos ter que recuar um pouquinho na história para você contextualizar. Houve em Judá, pastor reinando, 19 reis. E desses 19 reis, 11 deles foram reis maus aos olhos do Senhor. E 8 reis fizeram coisas que agradaram ao Senhor. Na linhagem final dos reis que reinaram em Judá, houve um rei chamado Josias. E esse rei Josias assume o trono muito jovem, e ele faz um reinado que agrada ao Senhor. Josias restaura a festa da Páscoa, já não era mais celebrada em Israel. Josias restaura o templo. Josias abora a idolatria do meio do povo, e ele faz um reinado durante 31 anos, agradando profundamente o coração de Deus. Só que no final da sua vida, Josias, os reis do Egito, o faraó Neco, se levanta contra Israel, e ele, sem pedir a direção de Deus, parte para a batalha, e ele morre nessa batalha. Quando o rei Josias morre, ele é sucedido pelo seu filho, que não era o que deveria ser o sucessor natural do trono, mas o seu filho Eliaquim, ele sobe ao trono. E como o Egito havia derrotado o rei Josias, que era o rei de Judá, o que ele faz? O rei Eliaquim, o filho do rei morto, ele recebe o apoio, ele faz uma aliança com o Egito para que ele conseguisse manter o seu trono. Então Eliaquim sobe ao trono, e ele faz uma aliança com o faraó. Só que o nome Eliaquim, o prefixo El, tem uma referência a Deus. E como ele não estava apoiando o seu reinado em Deus, o seu reinado não estava alicerçado em Deus, o rei do Egito, o faraó egípcio Neco, manda ele mudar o nome. E o nome dele é mudado, transformado, e ele passa a se chamar Jeoaquim. O nome dele, a partir de quando ele se torna, é Jeoaquim. Esse rei Joaquim reina em Judá por 11 anos. E durante 8 anos, ele vai reinando com aliança com o Egito. Só que uma outra potência, uma outra nação se levanta com grande poder naquela época. Que nação era essa? Babilônia. E a Babilônia, liderada por Nabucodonosor, marcha contra Israel. Ali o Egito tenta ajudar, mas mesmo as forças do Egito, combinadas com as forças de Israel, não foram suficientes para conter a Babilônia. E Nabucodonosor conquista a cidade. E a partir daquele momento, Judá começa ali a pagar tributos para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele passa por muitos anos, 3 anos, pagando tributo ali para a Babilônia, aceitando a sua condição de servo, de vassalo. Mas um determinado dia ele se rebela, fala: não quero mais servir, eu quero reinar pelas minhas próprias mãos. E ele se levanta contra a Babilônia. Quando ele se rebela, o rei da Babilônia, então Nabucodonosor, manda mercenários, aliados, para marchar contra Jerusalém de novo. E a cidade é cercada, é sitiada, e ali o rei, esse rei Jeoaquim, ele é levado cativo.
Só que esse rei, Jeoaquim, ao longo da sua vida, ele foi um rei tão mau, ele fez tantas coisas ruins, ele foi um rei tão perverso, um rei que não seguiu os passos do seu pai, Josias. Pelo contrário, ele fez várias coisas que desagradaram ao Senhor, e foi lançada sobre ele uma profecia, de que ele morreria e o seu corpo ficaria na beira do caminho, diante do tempo, do vento, do sol e da geada. Ele não teria nem sepultura junto com os seus pais, ele morreria no meio do caminho. E assim foi. Quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele é levado em correntes, e no meio do trajeto, no meio do caminho, sofrendo ali as chicotadas, as chibatadas, sendo açoitado, ele não suporta e ele cai, e ele morre no meio do caminho entre Jerusalém e a Babilônia. Quando ele morre, a morte dele é decretada. O seu filho, aí o nome, Joaquim, o pai era Jeoaquim, o filho Joaquim. Esse filho Joaquim assume o trono. E aqui começa a nossa história. Joaquim tinha 18 anos quando começa a reinar. 18. Era jovem ou não era? Então Deus tem uma palavra para os jovens aqui nesta noite, né? Olha para o seu irmão, vê se ele é jovem, vê se ele é. Sei, né? Não fala nada não, só olha. Só olha, porque né? É o último dia do ano, o último culto do ano. Você não vai ter tempo de pedir perdão para ele, então fica assim, só olha. Aí, o Joaquim, que também era chamado de Jeconias, ele falou: mas como é que é Joaquim, Jeconias? Por quê? Pô, o irmão não chama Francisco, eu não chamo ele de Chico. É isso, é um apelido. Era o Joaquim ou o Jeconias, é a mesma pessoa. Esse rei, ele começa a reinar, achando que ele ia substituir o pai, ia fazer um grande reinado. Só que logo que ele assume o trono, ele dá continuidade a todas as ações ruins do seu pai. Cultos idólatras, toda a devassidão na terra de Jerusalém, não adora ao Senhor. E o reinado dele teve um tempo recorde. Ele ficou sobre o trono por 13 semanas. Apenas 3 meses e uma semaninha de queda foi o tempo que ele reinou. Quando ele sobe ao trono e começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Deus toca no coração de Nabucodonosor, que tinha acabado de sair de Jerusalém, e Nabucodonosor manda os homens voltar e fala: leva este cara cativo, assim como foi o pai dele também. E ali o Joaquim é levado cativo também. Só que ele não morre no meio do caminho, ele continua o seu caminho até Babilônia. Eu queria aproveitar aqui e parar e declarar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui de contextos familiares difíceis. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó passaram por situações e pararam, morreram pelo meio do caminho. Começaram algo e não terminaram. Começaram e não tiveram continuidade. Ficaram pelo meio do caminho. E talvez você olhe para você e pense que com você vai ser a mesma coisa. Mas Deus manda dizer assim: a história da sua vida vai ser diferente. Talvez no passado a sua família não deu certo, mas com você vai dar certo. Deus vai pegar você pela mão, Deus vai te conduzir, e Deus vai concluir, vai completar, vai terminar, vai finalizar a obra que Ele colocou sobre a sua vida. Há uma palavra profética liberada nessa noite para pessoas aqui neste lugar. O Senhor vai reverter histórias de fracasso de família, porque Ele tem uma obra diferente com a tua vida. Que acredita nisso, que acredita nisso, que acredita. Ele vai para a Babilônia, pastor Inácio, e quando chega lá, ele é lançado num cárcere, em uma prisão. Mas não era qualquer prisão. Por quê? Porque ele é um rei. Então, como um rei, ele fica numa prisão especial. Ele tinha uma comida melhor que a dos outros presos. Se fosse hoje, ele teria acesso à internet. Se bem que no presente todo mundo tem, mas tinha acesso à internet, tinha uma vida mais ou menos, mas ele estava preso. Ele comia, ele bebia, mas ele estava preso. Ele não tinha liberdade. E essa situação
perdura na vida dele por 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 37 anos. Durante 37 anos, Joaquim permanece cativo na Babilônia. Só que durante este tempo, durante este longo período, o Senhor estava trabalhando. Tem pessoas aqui esperando uma vitória, esperando uma bênção há muito tempo. Parece que nada está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Você está olhando, você não está vendo, mas eu estou trabalhando nessa situação. Você consegue levar a mão na gaçuba e cutucar alguém? Tu como irmão fala assim: Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando nessa situação. Você não está vendo, mas o Senhor está trabalhando. Deus trabalha sempre em duas frentes. Duas. Primeiro, Ele trabalha em nós, no nosso interior. Lembra que a história do Joaquim começou mal? Ele era rei, fazia tudo que desagradava do Senhor. Deus tinha que quebrar o vaso para fazer dele um vaso. Quem já foi feito vaso novo aqui na presença de Deus? Deus está moldando os seus vasos. Talvez ele passou tanto tempo na prisão, pastor, porque tem pessoa que demora mais para aprender. Sabe por que às vezes a gente fica na prova há muito tempo, irmão? Porque a gente dá um murro em ponta de faca. Porque a gente é teimoso, é teimosa, a gente demora para aprender. E o Senhor, Ele continua quebrando o vaso e moldando de novo e quebrando. E pode parecer que está demorando, mas Deus não desiste de trabalhar na sua vida. Ele não desiste de você. Talvez as pessoas ao redor já desistiram. Falam: esse aí não tem jeito, essa aí não aprende, esse aí não quer nada, aquela não quer saber. Mas o Senhor continua trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando para moldar. E Deus foi trabalhando no interior de Joaquim, para que ele deixasse de ser aquele moço inconsequente e se tornasse uma nova criatura. Mas ao mesmo tempo que Deus trabalhava em Joaquim, no interior dele, Deus estava trabalhando nas circunstâncias ao redor dele. Ele dentro da prisão sabia de nada. Só que acontece, em determinado momento, Nabucodonosor rei, começam a chegar uns boatos, começa a correr uma fofoca ali na corte de Nabucodonosor, envolvendo o nome de um dos filhos de Nabucodonosor. Eu até anotei o nome dele, que é complicado. O nome dele, ó, o nome dele era Nabussumuquim. Olha só, que nome lindo você colocar no seu filho, quando ele nascer. Depois eu passo para o WhatsApp para vocês botar. Olha o nome do menino, é esse nome aí. Eu vou nem ousar repetir, já falei uma vez, eu dei sorte de falar. Então, uma vez. Aí, esse camarada, esse Nabussumuquim, olha só. Eu estou falando língua estranha, né? Ele não era o sucessor natural do trono. Ele não era o que sucederia ao rei naturalmente. E aí começa a correr entre os cortesãos do rei um boato de que ele estava fazendo uma trama, uma conspiração para tirar o pai Nabucodonosor do trono, para que ele, Nabussumuquim, assumisse o lugar. Quem aqui já teve seu nome envolvido em fofoca? Hein? Quem já teve? Meu Deus do céu! Agora eu vou perguntar, mas não levanta a mão não. Quem já fez fofoca também? Levanta a mão. A gente só lembra das fofocas que faz da gente, né? As outras a gente esquece. Fofoca é um negócio terrível. E a fofoca rolando. Ai, o menino quer matar o rei, o menino quer matar o rei. E aí começa a história. Aí quando o rei fica sabendo, sabe o que ele faz? O rei dá uma ordem para que o filho dele, Nabussumuquim, fosse preso. Aí o menino vai preso. Só que ele era um príncipe.
Então, como príncipe, ele não ia para a cadeia comum, ele ia para uma cadeia especial. E quando ele chega na cadeia especial, quem que ele encontra lá? O rei Joaquim, que estava preso lá. Aí o Joaquim estava preso lá, ó, mocota já. E chega o príncipe. Aí o príncipe começa a conversar com o Joaquim, um príncipe, outro rei e tal. E eles ficam amigos dentro da prisão. No meio daquela situação de parecer tudo perdido, Deus enviou alguém. E toda essa situação, Deus estava no controle. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Você não está entendendo nada, mas o Senhor está no controle da situação. O príncipe Nabuçu-Muquim fica amigo do rei Joaquim, e eles passam 2 anos presos. 2 anos. E Joaquim já ali transformado, já ali entendendo que ele tem que servir ao Senhor, clamando todo o tempo, dizendo: Deus, me tira dessa prisão, Deus me livra dessa prisão, Deus me tira dessa situação, Deus muda a minha história. Mas Deus não estava fazendo. E o príncipe da Babilônia começa a clamar, mas ele não clama ao Deus Jeová, ele clama ao seu Deus, ao Deus Marduk, o Deus da Babilônia. E ele começa a clamar a Marduk, fazer oferendas a Marduk. E sabe o que acontece? 2 anos depois, a fofoca foi desfeita. Porque quando levantam falso testemunho contra nós, pode demorar, mas a verdade vem à tona, meu irmão, fica tranquilo. A verdade vem à tona, que era tudo mentira, aquela conspiração. E ele sai da prisão, o Nabuçu-Muquim. Só que como ele saiu e ele tinha feito pedidos ao Deus Marduk para sair, ele, em gratidão a Marduk, ao seu Deus, ele disse assim: vou mudar meu nome. O meu nome agora será o Homem de Marduk, ou Evil-Merodach. O nome Evil-Merodach significa o homem que pertence a Marduk, ou o homem que representa Marduk, que era o Deus da Babilônia. Ele se dá esse nome. Aí ele sai, Evil-Merodach, príncipe, vai passando o tempo. E Joaquim fica onde? Lá na prisão. Passa o tempo. Nabucodonosor um dia morre. Quando Nabucodonosor morre, quem sobe ao trono? Evil-Merodach. O texto que nós temos. No 37º ano em que Joaquim estava preso, Evil-Merodach sobe ao trono. E quando ele sobe ao trono, ele tinha tanta coisa para se preocupar, mas Deus trouxe à mente dele, ao coração dele, a lembrança de uma pessoa, de um amigo que ele conheceu no tempo da prisão. Alguém que esteve com ele quando ele estava lá embaixo, e agora que ele estava no trono, que ele estava por cima, Deus faz ele lembrar dessa pessoa. E ali Evil-Merodach assina um decreto e manda expedir uma ordem de soltura, uma ordem de liberação. E essa ordem de liberação é entregue a um servo que desce até as prisões, e quando ele chega na prisão, ele bate na porta da prisão onde estava Joaquim e fala assim: Joaquim, eu não sei que Deus você serve, mas eu mando te dizer que ele ouviu a sua oração. E você estava preso, achando que nada ia acontecer, mas aqui eu tenho uma ordem do rei para te libertar, para te colocar em liberdade. A sua história, que até hoje foi história de derrota, hoje passa a ser uma história de vitória. Deus está mudando a sua situação. Deus usou o rei para transformar a sua situação. Aí o Joaquim sai da prisão, e quando ele sai, ele vai olhar no calendário. Sabe que dia que era? O 25º dia, ou dia 25 do 12º mês, ou seja, do mês 12. O que corresponde ao nosso Natal,
O que seria 25 de dezembro para nós, para eles é dia 25 do mês Ada, o último mês do ano, quando o ano parecia que ia acabar. Ele já tinha passado um ano, tinha passado 20 anos, tinha passado 30 anos, e ele achou, este ano vai acabar de novo e nada vai acontecer. O príncipe entrou aqui e o príncipe saiu e eu fiquei, e mais um ano vai acabar e nada vai acontecer. Mas ele não sabia que ainda antes do ano acabar, Deus estava movendo corações para mudar a história dele. Enquanto ele estava preso, achando que estava esquecido, Deus estava assinando a sua liberação e a mudança da sua situação. E Deus me trouxe aqui para te dizer que se você pensa que para você acabou, ou você está olhando para o ano que vem assim, acaba logo 24, que venha 25 que vai ser melhor, Deus manda dizer não, ainda este ano eu tenho vitória, eu tenho vitória, eu tenho vitória, eu tenho novidade, eu tenho conquista. Quando chega final de ano, a gente começa a olhar para frente e fala, ai, acaba esse ano logo, começa o próximo. Mas Deus pode fazer milagre na sua vida este ano. Deus pode te libertar do cativeiro este ano. Que cativeiro, pastor? Pode ser um cativeiro financeiro, pode ser um cativeiro de saúde, pode ser um cativeiro emocional, pode ser um cativeiro espiritual. Deus tem milagre para operar no nosso meio neste ano. E eu posso profetizar algo na tua vida? Posso? Para fazer esse milagre, Deus vai usar pessoas improváveis. Cutuca alguém e fala assim, ó, Deus vai usar quem você nem espera. Tem pessoas que a gente conhece nos nossos momentos de prisão. Tem pessoas que a gente conhece quando a gente está por baixo. Tem pessoas que a gente conhece quando está só numa garaginha assim para começar o culto e não tem ninguém. E aí depois ele manda a bênção aqui para nós. Aleluia! Glória a Deus! Deus usa as pessoas que a gente conhece. Valorize quem está com você quando você está na prisão, quando você está por baixo. Reconheça e firme amizade com pessoas que estão com você quando você está por baixo. Sabe por quê? Porque Deus vai te colocar por cima e Ele pode usar essa pessoa para poder ser canal de bênção da tua vida. Pessoas que a gente nem imagina. Deus dizia fortemente no meu coração, e é com isso que eu quero encerrar esta mensagem. Falei que ia ser breve. Presta atenção. Para você guardar isso no teu coração. Não queira apressar o tempo de Deus na sua vida. E também quando a oportunidade vier, não diga que você não está preparado e queira fugir dela não. Deus tem o relógio, tem o tempo perfeito. Aleluia! Se não chegou na tua vida ainda, se você está nos 37 anos do cativeiro, é porque Deus está trabalhando dentro de você e ao seu redor para preparar tudo. Mas quando chegar o momento, Ele vai bater na tua porta, vai mandar o contrato assinado, Ele vai abrir a porta, vai entregar a chave, Ele vai enviar cura, Ele levanta o casamento, Ele levanta o ministério, Ele faz. E quando Ele faz, a bênção dele é completa. Já foi dito aqui nessa noite, Deus não faz nada pela metade. Olha o que o texto diz. O rei Evimerodaque mandou soltar Joaquim da prisão. Quando Joaquim sai, ele está saindo assim, agora fala, não. Não é assim que você vai sair não. Essa roupa de presidiário, deixa ela aí, porque Deus tem vestes novas preparadas. Deus vai mudar as roupas, Deus vai mudar as vestes, Deus vai dar honra.
fila. Aí ele sai, coloca vestes novas, se arruma, se prepara, se perfuma, passa um gel no cabelo. Falei, agora onde eu vou? Agora você vai subir até a presença do rei. E aí tinha uma confraternização preparada para ele no final. Tinha uma mesa, um banquete preparado para ele ali. E aí ele participa daquele banquete, presbítero Eduardo, e se alegra. Mas eu imagino a mente dele pensando assim: tá, eu vou comer aqui, vou encher a pança, mas e amanhã? Para onde eu vou? O que vai acontecer? E tem pessoas aqui preocupadas com amanhã. Tem pessoas assim: eu estou no culto hoje, estou dando glória a Deus aqui, tem comida lá atrás, mas e amanhã? Como é que vai ser? Deus manda dizer: o amanhã já está nas minhas mãos, eu ainda estou no controle, eu estou cuidando. O Deus que cuidou do ontem, o Deus que cuida do hoje, Ele já tem o amanhã preparado. Quando acabou o banquete, aí o Merodach falou assim para Joaquim: olha, a partir de hoje você não mora mais na prisão, vai morar no palácio, e você vai se assentar na minha mesa todos os dias. Você vai ser tratado não como um qualquer, mas vai ter um tratamento digno de rei, porque você é rei. O tempo que você passou na prisão não te define como um perdedor. Você continua sendo rei, porque foi assim que você foi chamado para ser. Entenda uma coisa: você pode passar por processo, você pode passar por luta, você pode um dia estar lá por baixo, o céu pode escurecer diante de você, mas este momento é só um episódio, ele não te define, porque o que define você é a promessa de Deus sobre a tua vida, é o que Deus planejou para você, e essa promessa diz que você não é nem vencedor, você é mais do que vencedor na batalha de Deus. E ele foi colocado em posição de honra, recebendo um benefício do INSS da Babilônia e comendo no banquete do rei Merodach Baladã todos os dias da sua. Irmão, o Espírito Santo é lindo. Eu tinha preparado essa palavra, eu tinha preparado o outro. Aí Deus manda essa. Quando eu vejo os testemunhos, eu entendi porque que Deus muda a palavra. O Espírito Santo usa um, usa o outro, vai costurando tudo para fazer algo maravilhoso. Aleluia, Jesus! A sua história está nas mãos de Deus. O ano não acabou. O tempo não acabou. Não coloque prazos para Deus. Ele está no controle e Ele tem o momento certo de te realizar. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então se coloca de pé, primeiro. Se coloca de pé. Aleluia! Agora vem solto, assim, ó. Dá uma sola de palmas bem forte.